Olá pessoal, vamos responder aqui alguns comentários. A Gislaine colocou aqui duas perguntas, vamos para a primeira, que ela viu que as NTNFs, o Tesouro Pré-Fixado com juros, está com boa rentabilidade, porém o Tesouro tem ofertado menos desse papel e o que foi ofertado nesse leilão não foi totalmente vendido. Se a rentabilidade está boa, não era para o mercado absorver todos os papéis? Olha, é o que vinha acontecendo, né? É o que vinha acontecendo. Esse foi o primeiro leilão, já assim com volume baixo, 50 mil papéis, em que o mercado não comprou tudo. O que eu penso, assim, o que eu até comentei ano passado no vídeo, que é o seguinte, se o Tesouro está lançando cada vez menos desses papéis, eles podem perder liquidez. E de repente, numa instituição financeira grande, um fundo grande, começa a ter muitos desses papéis e ninguém mais tem, ele não vai conseguir ter liquidez para negociar os papéis. Então, por isso que talvez algumas instituições estejam repensando a estratégia com essas NTNFs mais longas. Isso é só uma possibilidade, tá? Eu realmente não sei por que eles não estão querendo. Mas as taxas continuam boas, né? A gente viu aí todo o movimento com a taxa aí acima de 7%, bateu em 8%, agora voltou a cair. E a gente viu o Tesouro colocando menos desses papéis do que colocava antes da pandemia. E até então vendendo tudo, e nesse leilão vendeu um pouco menos. Eu acho que é isso. Eu acho que de repente as instituições estão aí com uma certa prudência, porque daqui a pouco o Tesouro pode ofertar cada vez menos, ou até cancelar leilões desse papel, como fez em março, e aí o papel perde liquidez. E aí é ruim, né? Porque aí eles não têm a possibilidade de converter esse ativo em dinheiro, né? Muito bem. Aqui depois ela fala no dia 22 de maio, IPCA 35 com taxa de 4,31, e depois que a rentabilidade negativa, considerar o extrato mensal e tal. Bom, aí o que acontece? Quando a gente compra um papel, ela comprou a 4,31, deixa eu só fechar a tabela do resgatar aqui, para vocês verem de que dia que eu estou falando. É do dia 2 de junho, tá? Terça de manhã. Então, gente, olha só. Quando a gente compra o IPCA 35 a 4,20, R$ 1.784, tá? Tem o terceiro imposto, por assim dizer. O que é o terceiro imposto? É a taxa de spread. Então, eu comprei por 1.784, mas se eu quiser vender no mesmo dia, o que não é possível, porque o título não está liquidado, né, financeiramente, mas digamos que eu pudesse, eu venderia por 1.753, ou seja, R$ 30 a menos. O que são esses R$ 30? É essa multa aqui no spread, ó, que a gente chama de taxa de spread. Ou seja, você compra a 4,20 e você sempre vai ser obrigado a vender a uma taxa maior. Então, muitas corretoras, o site do Tesouro Direto também, ele informa o valor de resgate com base na taxa de resgate, certo? Então, por isso que os tesouros IPCAs e os pré-fixados que têm marcação a mercado, eles sempre estarão com essa taxinha de 0,12 a mais. Todos eles, tá? É só pegar e comparar, você vai ver. A taxa de resgate é 0,12 maior. Que isso é um meio que o Tesouro fez para desestimular o resgate antecipado, certo? Essa taxa já foi menor no passado, já foi 0,08, foi 0,04, tempos áureos era 0,04. E o Tesouro vem gradativamente aumentando essa taxa com o tempo. São 3 impostos que tem no Tesouro, né? O imposto de renda, tá, o IOF, que é até 30 dias, ok. 4 então. IOF, imposto de renda, taxa B3 e a taxa de spread para o resgate antecipado, tá? Então, muita gente fica surpresa com esse spread aí. E aí, pessoal, é muito importante o seguinte, ó. Quando a gente vai estimar
momento de venda e tal, um resgate, a gente tem que calcular a taxa do resgate e não olhar a taxa de compra. Quando a gente investe, a gente olha a taxa de compra. Quando a gente está pensando em vender o papel, a gente tem que abrir a abinha aqui. Agora eu vou fechar. Ó, como é que a gente abre a aba? A gente vai lá no resgatar e aí ele abre toda a informação. Então, você tem que pensar na taxa de resgate, tem que olhar a taxa de resgate, ou somar 0,12. Mas é bom olhar a taxa de resgate, porque você já olha o valor também e já faz a conta ali para ver se vale a pena o movimento, tá? Então, assim, se você faz uma conta aí, ou só com a taxa de compra e não considera essa diferença de spread, sai tudo errado e você se decepciona bastante e acaba aí com uma baita frustração achando que fez um movimento errado, ou enfim, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso aí, tá, pessoal? Tem que olhar a taxa de resgate, certo? Vamos ver mais perguntas. Rafael, sempre comentando bem aqui, ele fala que é bom ver que não existe dificuldade, a mínima dificuldade de rolagem de dívida. Eu concordo com esse ponto de vista, Rafael. Eu acho que é por aí mesmo, certo? Agora, essa taxa bem baixinha, mesmo prazo super curto, né? Mas eu também não entraria, viu? O Schneider Ramalho pergunta pra gente aqui o que são os leilões, como funciona e quem pode participar. Então, para quem está começando, quem não conhece, os leilões de títulos públicos são a venda de títulos públicos do Tesouro Nacional diretamente para as instituições financeiras. Quem que pode participar? Banco, fundo de investimento, fundo de pensão, grandes corretoras, certo? Esse pessoal aí, tá? Não tem muito o que falar, dedicar um vídeo inteiro a isso. Não precisa. Esses leilões são semanais, às vezes 2 vezes por semana, em geral na terça e na quinta. Tá? É só ir no site do Tesouro Nacional, procurar a aba leilões, que você vai achar todas as informações ali. E eu estou cobrindo os leilões, por quê? Porque tem informações sensacionais ali. Quais, por exemplo? Taxas que as instituições estão comprando, quanto que o volume de dinheiro, de papéis que o Tesouro ofertou, quanto que eles realmente compraram, né? Quais os prazos que essas instituições estão preferindo. Porque o que acontece, Schneider? As instituições financeiras, os bancos, os fundos de renda fixa, fundos multimercado, eles te vendem aquele produto pronto, certo? Mas aí você vai lá na lâmina de informações essenciais de um fundo, por exemplo, e vê lá a composição 70% títulos públicos. Então, da onde que eles estão tirando esses títulos públicos? Desses leilões, certo? Eles compram aquilo ali, colocam em tesouraria e vão moldando para os produtos dos clientes, tá? Isso é muito importante a gente ter ciência, porque é de lá que eles tiram, certo? É de lá. Então, tem fundos, por exemplo, que não podem ter crédito privado. Tem fundos que são só de crédito privado, tem fundos que são misturados. Então, tem que conhecer bem para saber o risco e da onde que está vindo, certo? E aí, quando a gente vai comparar as taxas, o que a gente descobre? A gente descobre que as taxas nos leilões e do Tesouro Direto, que são andam muito juntas, né? Eu já mostrei em diversos vídeos que não tem nenhum problema nesse aspecto. O Tesouro é muito transparente, muito linear, ele mostra direitinho ali, as taxas são as mesmas, certo? Claro que tem oscilações de períodos, de horas, oscilações do mercado, essa questão toda, mas a taxa é muito corrente, ela anda junto com as taxas dos leilões. Então, o que acontece? Quando a gente compara rentabilidade de CDBs, de fundos, de produtos financeiros em geral, com os títulos que essas instituições compram, o que a gente descobre? Que os títulos, invariavelmente, sempre rendem mais. Se a gente tem algum produto financeiro que rende mais que um título público, é porque ele tem mais risco. Ou porque ele está investindo em papéis de instituições que estão desesperadas por dinheiro e estão pagando um juro maior no mercado, ou estão investindo em renda variável, que aí tem o risco proporcionalmente maior, certo? Então, por isso que a gente faz esse estudo, Schneider. E acho que é importante todo mundo também saber
o porquê, né, que a gente se dedica tanto a ver esses movimentos e trazer aqui para vocês, tá? O Anderson coloca para nós: o fato do Tesouro estar dobrando o número de papéis que estão sendo colocados em leilão poderia ser encarado como um teste para ver se existe dificuldade de captação e, consequentemente, manter as taxas para as pessoas físicas? É para o sistema inteiro, né, Anderson? A taxa é para o sistema financeiro inteiro. Olha, isso é uma interpretação, certo? A outra interpretação pode ser o seguinte: pode ser necessidade de caixa também. Pode ser necessidade de rolagem. Por exemplo, tem uma necessidade aí bem interessante que em 2021, eu tenho que ver o mês agora que eu não me lembro de cor, mas está vencendo um Tesouro IGPM, uma NTNC, em 2021. Então, quer dizer, esse papel aí que foi lançado lá no comecinho dos anos 2000. Então, quer dizer, é economia aí de muita gente e de muitos fundos também que tem isso há 20 anos, né? Então, o Tesouro vai ter que fazer esse pagamento aí. Eu tenho que ver depois o mês, tá? Que essa NTNC, Tesouro IGPM, vence. Então, o Tesouro vai precisar de caixa. Então, ele vai ter que rolar um pouco a dívida. Então, pode ser isso, pode ser necessidade de caixa, tá? Pode ser teste de taxa? Pode também. Mas eu acredito que o teste, eles provavelmente façam isso, mas com a Selic, e vendo a reação, né, do mercado, o que acontece no Focus, como é que as instituições reagem, como é que o mercado reage, como é que câmbio reage. Eu vejo que mais que eles monitorem pelas ações do Banco Central e como o mercado responde, como o mercado reage. Eu acho que vai mais por aí o sentido de testes. Mas até pode ser, viu? Pode ser. Mas eu acho que o fator principal é caixa, viu? É caixa e rolagem, principalmente desse Tesouro IGPM. Quem sabe a gente tem aqui, gente. Vamos ver aqui no resgate aqui. Talvez tenha essa informação, porque eu acho que é meio que em seguida. É 1º de abril de 21, ó. Então, quer dizer, é meio que em seguida que o Tesouro vai precisar do caixa para pagar esse papel aqui, tá? Muito bem. O Igor, isso são os bancões comprando títulos para se capitalizarem? Sim. Ele está comentando aqui a aposta dobrada que eu falei, né? No vídeo, tá? Quem ficar sem entender, vai lá, olha o vídeo que tem muito conhecimento bacana. A Liette pergunta aqui: tenho financiamento, pretendo quitá-lo em 4 a 5 anos. Utilizando meu FGTS, também quero investir nesse período. Ok. A minha dúvida é qual tesouro investir. Selic, IPCA 26 ou pré-23? Olha, deixa eu ver, o IPCA 26 eu acho que está fora do prazo, né? Então, como tem esse compromisso certo, que é a dívida, né? Não é aconselhável ir em prazo além, certo? Além da dívida, tá? Por quê? Porque aí vai ter a dívida vai estar correndo nesse período e o prazo não terá vencido e pode acontecer um acidente aí, uma crise qualquer e a taxa subir demais, o preço unitário desvaloriza, você fica naquele momento com prejuízo na marcação a mercado, ou com diminuição da rentabilidade, ou com juro real negativo, enfim, qualquer que seja a questão, que vai tornar ruim de resgatar o papel. Então, prazo maior do que a dívida, nunca invista. Agora, a questão é a seguinte: qual é a taxa desse financiamento? A questão que tem que ser feita é o seguinte, né? Porque, por exemplo, se você tem uma taxa, está pagando de financiamento uma taxa de 9%, vamos supor que seja 9%. Estou chutando, tá? Estou supondo. Não vale a pena você investir num pré-fixado que paga 4,5%, não vale investir num Selic que paga 3%, e não vale investir num IPCA 26 que talvez pague 7%. Entende? Então tem que considerar isso também, porque não vale muito a pena investir para acúmulo se a tua dívida está chegando antes. Ela está dando passos maiores, ou seja, está com um juro maior. Diferente de investir para uma reserva de emergência. Bom, se você está formando a reserva de emergência, aí não tem dúvida, aí é Tesouro Selic e acabou. Porque é um dinheiro que não pode ser arriscado. Agora, se a sua dívida, sei lá,
tiver o que daria dentro desse prazo? Daria só Tesouro Selic pré-23, tá? Se a dívida for menor que a taxa do pré-23, aí tá ótimo, né? Investe no pré-23. Como eu acho que isso é quase que impossível, é melhor quitar a dívida. Então, assim, ó, o melhor conselho, tá? Isso não é uma recomendação, é um conselho para você pensar. A melhor coisa quando a gente tem dívida é o seguinte: é garantir a reserva de emergência para momentos de estresse, momentos de troca de emprego ou perda de emprego, momento de necessidade financeira, tenha a reserva de emergência. No investimento seguro e líquido. Tesouro Selic é o melhor exemplo. E quite a dívida, porque se a taxa da dívida é maior que a taxa dos investimentos, ela vai te comer pela perna. Então, tem que investir pagando a dívida. Se livra da dívida, quanto antes você livrar, e reduza o prazo. Quanto menor o prazo, menor o juro composto acumulado na dívida. Então, se é uma hipoteca de um imóvel, reduza o prazo quando o banco pedir para recalcular a dívida. Reduza o prazo, não reduza a parcela, reduza o prazo. Certo? Muito bem. O Vitor Hugo pergunta para a gente, ele comprou IPCA 26, comprei, né? Com uma taxa alta. Agora a taxa baixou bem. Pergunta: compensaria fazer a marcação a mercado mesmo pagando o imposto de renda mais alto, que é a taxa de 22,5%? Olha, se você tem um plano, se a taxa caiu, por exemplo, em março eu sei que esse papel teve uma taxa de 4,5% e agora ele está com taxa de... Vamos ver a taxa de resgate, né? O IPCA 26 está com taxa de 2,89, quer dizer, se a pessoa comprou 4,5, provavelmente pagou R$ 2.400. Agora vende o papel por 2.760, vai estar tendo um lucro aí sensacional. Vai pagar a maior alíquota de imposto de renda, 22,5% em cima do que rendeu, certo? Olha, quanto à questão de valer a pena ou não, se você tiver destino para o dinheiro, vale, certo? Se de repente você quer investir em outra coisa, quer fazer um gasto, quer comprar alguma coisa, olha, vale, não é proibido, certo? O que eu acho que a gente tem que fazer é assim, ó, é evitar de ficar girando o capital, né? Então definir bem para que é cada investimento e aí agir de acordo. Aí, perfeito. Aí não vai ter dúvida, certo? Ou então você estabelece, olha, eu comprei nessa taxa aqui, quando chegar nessa taxa eu vendo, certo? O Liel pergunta, o que é o IMAB 11? IMAB 11 é o ticker, ou seja, o código de negociação na Bovespa do ETF, ou seja, um fundo de cota, que as cotas são negociadas em bolsa. E esse fundo IMAB 11, Liel, é o fundo do Itaú, que replica uma cesta de todas as NTNBs que são negociadas no mercado secundário. Tem muitas NTNBs lá que não estão no Tesouro Direto, certo? Então é isso, o IMAB 11 é isso aí, tá? Aqui o Leandro pergunta, ele comprou a 3%, vamos supor, e a taxa depois aumentou para 4,5%, a taxa média fica 3,75%. Se vender a menos que 3,75%, isso significa que estaria ganhando na marcação a mercado? Sim, no conjunto todo sim, certo? E o Álvaro aqui acrescenta que as datas importam muito por causa do imposto de renda, né? Então, com certeza, se você tem aí o investimento a menos de 6 meses é 22,5%. Se você tem a mais de 2 anos é 15%. Então, olha aí, é uma diferença de 7,5% de rentabilidade que o leão vai morder ou não, conforme o tempo que você ficar no papel, né? Então, é importante sim, certo? E outra coisa também que a gente pode acrescentar aqui nesse comentário é que quanto mais tempo você ficar no papel, mais o juro composto está agindo. E mais ele dilui
essas oscilações bruscas que acontecem no curto prazo. Então, mais planinho, mais retinho fica o teu papel, certo? Ele fica bem mais previsível quanto mais tempo você ficar com ele, tá bom? O Thiago faz uma colocação aqui, ó. Pensando apenas em aposentadoria, tendo o prazo, não importando com as oscilações, qual o risco de aplicar tudo em IPCAs longos? E ele bota aqui também, considerando que já tem o fundo de emergência. Olha, deixa eu responder assim da maneira mais direta possível, Thiago, não me leve a mal. Mas o risco de aplicar tudo no IPCA longo é você mesmo. Eu sabia que não ia dar certo essa pergunta. Bom, é o seguinte, ó. Vamos lá. O que acontece? Por que eu digo isso? Porque, assim, talvez você que está fazendo essa pergunta agora, nesse momento, né, em que o mercado está muito imprevisível, a gente está passando por dias muito complicados e difíceis, talvez você já esteja percebendo que tem que ter estômago, né, para investir. E quando eu faço essa brincadeira dizendo que o risco é você mesmo, é porque assim, ó, vamos pegar aqui o IPCA 26, né, que o pessoal já comentou bastante. Esse papel aqui, gente, começou com taxa de 2,4, foi para 2,6, foi para 4, 4,5, ficou em 3,5 um bom tempo, agora está abaixo de 3 de novo. Nisso, ele oscilou de quase R$ 2.900, baixou para 2.400, agora se situa novamente em quase 2.800. Então assim, ó, se você pega o IPCA 45, esse papel aqui lá em 2017 custava R$600. Ele chegou a custar em 2019 R$1.500 e agora ele está a R$1.100. Então quer dizer, são oscilações aí que dá perfeitamente 100% entre um período e outro, certo? Dá 50% de prejuízo, dá 100% de lucro. Então são variações muito intensas. Então assim, ó, o problema de ter tudo num IPCA longo é que vai dar dor de barriga quando as taxas subirem e o papel se desvalorizar. A sensação de, não sei se já aconteceu com você, Thiago, mas a sensação de ver lá no saldo, no extrato, saldo para liquidação no dia, né, que é uma coisa que não é muito legal de ver, oscilar 50% para baixo, olha, não adianta você ouvir 500 vídeos dizendo assim, olha, a recompra está garantida, no vencimento você vai receber o que foi contratado. Não adianta, porque a cabeça vai estar fervendo tanto. A gente vai estar com tanta notícia ruim na cabeça, porque a taxa sobe quando? Quando tem mais risco, quando as notícias estão ruins, né? Quando tem crise, quando tem risco. O dólar foge quando ninguém confia no Brasil. Então, essas coisas todas começam a pesar na cabeça. E aí as taxas estão subindo, 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 subindo. E aí você vê lá, 50% de desvalorização. Você só tem IPCA 45. É por isso que eu digo, o risco é você vender na hora errada e realizar o prejuízo porque não aguentou a pressão, não aguentou o estresse de ver aquele investimento derreter o teu capital, que é uma coisa momentânea, certo? Então é isso. O investidor que consegue dominar essas emoções e fazer os planos corretos vai se dar muito bem e vai ser muito bem recompensado no longo prazo, certo? Então eu respondi começando com uma brincadeira, uma provocação, certo? Mas a ideia é essa, é que a pessoa saiba suportar as oscilações. Por isso que a gente fala tanto das carteiras, né? De ter uma carteira, de repente, com pouco desses papéis longos e ter uma parcela mais considerável em Tesouro Selic, ou no IPCA curto, ou no prefixado curto. Por quê? Porque esses papéis vão segurar a onda quando as taxas longas começarem a enlouquecer. Eles vão segurar a carteira não vai desabar como um todo. Dá uma olhada nas minhas carteiras especulativas, Thiago. Você vai ver ali, carteira só com IPCA 45 é possível, mas haja estômago para aguentar as oscilações, certo? Mas sabendo, passando por essa fase aí é só alegria, né? Quando
tem o longo prazo garantido, aí é só alegria, mas não é fácil, não é fácil. E a maioria dos investidores acaba realizando prejuízo na hora errada. Então tem que ter muito cuidado, e olha que a gente avisa muito isso. Um dos mantras do nosso canal é: não realize prejuízo no Tesouro Direto. Muito bem. O Rafa pede para a gente colocar aqui as carteiras, quanto que renderam em um ano, 12, 24 meses e tal. Sim, é uma ideia, tá? Vamos começar com 6 meses. É que esses títulos novos, Rafa, eles foram lançados dia 10 de fevereiro de 2020. Eles não existiam antes. Então fica difícil a gente olhar 24 meses para trás, porque os papéis não existiam, né? Então, mas a gente vai fazer sim. Eu tô bem curioso já para falar o de 6 meses, que vai ser em agosto, tá? Já estou esperando aqui pro dia 10 de agosto, ou um pouquinho depois, né? Colocar essas informações para vocês e tecer os meus comentários, né? Bom, pessoal, para encerrar aqui, a Solange pergunta para nós se vale a pena investir no pré-23. Olha, 4,21 no momento que eu estou gravando o vídeo, que é 2 de junho de manhã, tá? Taxas da manhã do dia 2 de junho, vamos ver se eu consigo enquadrar aqui. 4,21. Vamos para a resposta curta. Sim, vale a pena. Quais os argumentos para dizer que vale a pena? Selic em 3%, CDI em 2,9%, poupança. Quanto que é a poupança? 2,1%? Né? 2,1%. Ao ano. E perspectiva de Selic a 2,25% no próximo Copom, ou no fim do ano. Pode ser que reduza para 2,5% ou 2,75%, e no fim do ano 2,25%. É isso que o mercado prevê. Então, com esses números, e inflação de 1,5%. Então, com esses números em mente, cabeça bem fria, bem consciente, sim, é um bom investimento o pré-fixado 23. Outro argumento a favor é o vencimento dele aí, 2 anos e meio, um vencimento curto, tá? Que é tranquilo. Argumentos contra. Uma retomada muito rápida da economia após a crise após a crise da pandemia, ninguém acredita nesse cenário, tá? Com um risco de inflação rebote, também ninguém mais está acreditando nesse cenário. É um risco que existe, tá? E se a inflação bater 4,5%, ou 4,3% que foi em 2019, né? 4,3%, alguma coisa assim. Inflação de 4,3%, ó, já matou esse papel, porque 4,21% é a rentabilidade bruta. A rentabilidade líquida em 2 anos, considerando que você fique até o melhor imposto de renda, a rentabilidade bruta dele é 3,57%. Então, com inflação de 1,5% é um papel ótimo, que é a inflação projetada hoje pelo Focus. Mas, se houver um repique de inflação até lá, e a inflação ao ano ficar em 4%, ou acima de 3,5%, como a gente viu ali na calculadora, ele já matou a tua rentabilidade, tá? Outra questão, eu investi nesse papel, tá? Eu já comprei ele, estou mantendo, mas eu tenho ele a taxa superior a 5%. Eu comprei ele antes, tá? Eu prefiro taxas acima de 5%, porque eu acho que 5% aí é a intuição do investidor, tá? Não estou falando assim uma coisa que dá para escrever na pedra, tá? Mas assim, eu acho que 5%, acho que a inflação não chega, nem nos piores cenários em 2020, 2021 e 2022. Acho que não chega a 5% ao ano, tá? Por isso que eu comprei acima de 5%. Abaixo de 5%, entre 4% e 5%, pessoal. É viável? Claro que é. Só que tem que ter esses detalhes na cabeça, tá? Eu agora, com a situação que está se desenvolvendo dessa crise, agora a previsão de PIB está menos 6,3% esse ano. Quer dizer, a coisa está ruim, a economia muito parada. Realmente,
Pressão deflacionária, inflação muito baixa. A margem de segurança está ficando cada vez mais evidente nessa taxa aqui, entre 4% e 5%. Pode ser que nos próximos meses, se o cenário político o permitir, essa taxa baixe de 4%, até é possível. Até é possível. Então isso é mais um argumento a favor, tá? Mas eu iria com muita sede no pré-fixado? Não. Eu tenho aquela minha regrinha de bolso que eu invisto no máximo 10% em pré-fixado, mas isso aí sou eu. Você decide, tá? Muito bem, pessoal. Queria ter essa conversinha com vocês, interagir aí com esses comentários, falar um pouco das minhas impressões. As taxas aí estão andando de uma maneira positiva, alguns de vocês estão achando até que é um otimismo injustificado. Mercado tem disso, né? Mercado é bipolar, ele age com euforia e com depressão profunda, né? Tem que ter muito cuidado em todos os momentos, tá? Então, assim, agora as taxas estão caindo, de repente não seja uma hora apropriada para entrar forte, né? Mas isso aí é cada um que decide, a gente só está pensando alto aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.